Olá para você que acompanha a programação da TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando o nosso conhecimento da fé desta semana, um programa feito especialmente para você, dedicado à catequese, ao aprofundamento da palavra de Deus e ao conhecimento de temas da fé cristã. Uma alegria poder entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, nos acompanhando nesse momento do nosso encontro. Que Deus possa abençoar a sua vida, os seus projetos e também o seu trabalho. Vamos juntos rezar, pedir ao Pai Eterno para conduzir este nosso encontro com fé e muita coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite todo especial para fazer para você. Entre em contato com a nossa central de relacionamento para enviar a sua mensagem ou o seu pedido de oração. Você também pode participar de nossa programação através das nossas redes sociais, @Basílica Pai Eterno, ou acessar o nosso portal paieterno.com e tomar a decisão que faz toda a diferença de contribuir com a construção do novo santuário. Faça parte hoje mesmo desta família de amor que evangeliza através também dos meios de comunicação. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp no 62 3506 9800 ou acesse através da sua loja de aplicativos gratuitamente o nosso app Pai Eterno e acompanhe a nossa programação. A Epifania do Senhor é a celebração cristã que comemora a manifestação de Jesus Cristo ao mundo, marcada principalmente pela visita dos 3 reis magos, os sábios, ao menino Jesus em Belém. Nós vamos começar o nosso conhecimento da fé hoje falando deste tempo em que a Igreja celebra a manifestação do Senhor. Para apresentar aqui os nossos convidados, eu tenho a alegria de receber 2 convidados que já são conhecidos dos nossos telespectadores. A Isabel Cristina, ela que é especialista em psicopedagogia catequética, é catequista de adolescentes e jovens na Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, aqui em Goiânia, e auxilia o Vicariato para a Evangelização na iniciação à vida cristã da Arquidiocese de Goiânia. Isabel, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para ajudar no conhecimento da fé. E também está conosco o vigário-geral da Diocese de Anápolis, Padre Edmilson Luiz de Almeida. Padre Edmilson, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington, pela acolhida sempre fraterna. Que Deus te abençoe e abençoe também a todos que estarão nos acompanhando nesse momento. Padre Edmilson, começamos falando sobre essa festa que tem um termo diferente do nosso cotidiano, que a nomina, né? A Epifania. Eu queria começar a partir desse termo. Padre Edmilson, o que é a Epifania? Você já fez breve explanação introdutória? A palavra na sua raiz significa manifestação. Porque até então o menino Deus nasce escondido na gruta de Belém, sendo anunciado pelos anjos aos pastores, pessoas simples da região. José e Maria vão ali naquele momento, o adoram. Agora aparecem aí 3 figuras, representantes expressivas das terras então descobertas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma bandeira de um Santos Reis ou um quadro de Santos Reis, a gente observa que cada uma das figuras tem uma cor, tem um traço diferente na fisionomia, sempre manifestando a diversificação dos povos. Então, dizendo que o Salvador, o menino Deus, o Messias prometido,
agora se abre, se manifesta ao mundo todo, representado nessas três figuras. Essa palavra, então, ela é expressiva nesse sentido, Deus que se manifesta no mundo. Em alguns lugares, na Igreja Oriental, é uma festa tão grande quanto o Natal. E a celebração é tão intensa quanto o nosso Natal também, né? Interessante lembrar desse detalhe. Sim. Isabel, quando nós falamos dessa celebração, qual a importância, por exemplo, para o itinerário na catequese de celebrações como esta, por exemplo, do calendário, que acontece no início do ano, da Epifania do Senhor? Na catequese, a importância dela, a gente pode remontá-la ao próprio querigma, que é o anúncio, né, a manifestação, como bem lembrou o padre, o anúncio, a manifestação da Trindade, né, trazida até nós por Jesus na força do Espírito, que ela começa a ser primeiro sinal de manifestação. Então, nesse manifesto, a gente também na catequese começa trabalhando essa manifestação pelo querigma. Então, essa é a importância da festa da Epifania, porque nos traz Jesus, a nossa luz, que brilha sobre as trevas. Então, na catequese, esse é o anúncio principal e nos traz essa manifestação de Jesus, que é a nossa luz. Padre Edmilson, voltando um pouquinho aí no itinerário do ano litúrgico, nós celebramos há pouco o tempo do Natal. Olhando para esta realidade, qual que é a relação da luz com esse aspecto da manifestação? Onde não existe luz, não existe cores. Onde não existe cores, não existe definição de características físicas, nem de personalidades, nem de figuras. Então, sem luz, podemos dizer, existe nada. Não há possibilidade de captação de imagens. A luz do Natal brilha no mundo para iluminar aqueles que caminhavam nas trevas, já dizia o profeta Isaías, né? O povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Roberto Carlos canta respondendo, e essa luz, é claro que é Jesus, só pode ser Jesus. Ela não pode ficar oculta, porque o próprio Evangelho diz que não se acende uma lâmpada e coloca debaixo de um alqueire, mas ela é ostentada para iluminar o mundo. Assim, essa luz que brilhou no Natal de Jesus, no dia 25 do Natal, que marca a abertura do tempo litúrgico do Natal, ela vai se desdobrando na festa da Sagrada Família, depois na Epifania do Senhor, que é a manifestação maior da luz que vem iluminar agora todos os povos, não só o povo que eu esperava, não só o povo, entre aspas, que caminhava nas trevas, restringido aos judeus, mas os povos do mundo todo. E esse tempo litúrgico vai se consumar na festa do batismo, né? No batismo de Jesus, terminamos o tempo litúrgico. Faço até um parênteses aqui para lembrar, o nosso povo costuma fazer o seu presépio para remontar aquele cenário bonito do nascimento de Jesus. Quem fez pela primeira vez foi São Francisco de Assis. E o povo nosso tem eu não sei dizer se é uma tradição, mas às vezes até superstição, de desmanchar o presépio no dia 6 de janeiro, que propriamente é a festa da Epifania. E que não é certo, o presépio deve ser desmanchado na festa do batismo de Jesus, porque com a festa do batismo de Jesus é terminado o tempo litúrgico do Natal. A festa da Epifania não marca o fim do tempo litúrgico do Natal, e sim a festa do batismo. A luz de Cristo brilha no Natal, restritamente, agora brilha no mundo todo, representado nas figuras dos magos do Oriente, e até o dia que ela brilhar, sobretudo, com o rompimento da pedra do sepulcro, onde ele vai abrir a porta do céu, vencendo a morte, né? Então é uma luz intensa que brilha no tempo litúrgico, no espaço, e que quer continuar brilhando nos céus, na vida e na alma de cada um. Isabel, quando na iniciação à vida cristã, os catequistas, as catequistas trazem o tema da luz. A gente pode utilizar dentro do calendário das celebrações litúrgicas momentos como este da solenidade da Epifania do Senhor para poder realçar esse sentido e relacionar com a pessoa de Jesus Cristo? Podemos sim.
Temos outras festas que a gente, né, faz a memória da luz, como o padre bem lembrou, a festa do próprio Natal, que é onde a gente lembra que é a festa, né, o Natal nasce a nossa luz. Então, e na Epifania ela se manifesta a outros povos. Então, em o ano litúrgico, inclusive na catequese, no todo o processo catequético da iniciação, nós fazemos, principalmente quando nos remetemos, quando temos algumas leituras do Evangelho de João, né? No caso do Evangelho de João, ele faz muito essa contradição entre luz e trevas, né? Que Jesus é a luz que brilha nas trevas. Então, temos na Páscoa vários momentos, né? Assim, de cor eu não sei agora colocar, mas a Páscoa a gente celebra bastante essa questão de Jesus sendo a nossa luz, né? Nos momentos pascais, no tempo pascal. Perfeito. Padre Edmilson, quando olhamos para a solenidade do Natal, alguns estudiosos e até algumas revistas, jornais, buscaram trazer como o elemento da celebração natalina como uma contradição do ponto de vista de não ter sido uma data exata, né, de Cristo ter nascido no dia 25. Eu queria que o senhor pudesse falar o porquê de se celebrar o Natal no dia 25, para que a gente possa, por assim dizer, usando a analogia do que nós já estamos tratando, né, iluminar as festas que a Igreja está celebrando e o porquê que ela celebra essas festas. Sim, é de conhecimento que na Igreja Concílio Vaticano II é uma luta constante de manifestação de inculturação, de dar sentido religioso a certos elementos na cultura de um povo. Nós sabemos também que a Igreja, no início do cristianismo, ela foi perseguida, ela foi mãe de muitos mártires, de tantos que derramaram seu sangue por amor à fé. E isso aconteceu ali até o ano de 313, começo do século IV, até então, a igreja perseguida. E quem mais perseguia atrozmente eram os imperadores romanos, a cultura romana dominava. A partir do Edito de Milão, então, acho que é isso mesmo, Edito de Milão, com Constantino, né? Quando Santa Helena, sua mãe, resgata a cruz e vem o elemento daquela batalha na qual Constantino vence com o sinal da cruz e ele vem a conversão e dá liberdade religiosa à igreja. Consequentemente, também agora ele dá espaço à crença católica, à religião católica. E a religião que era pagã, com seus diversos elementos, para cada realidade, para cada coisa tinha um Deus próprio, como os gregos também tinham, né? Com a liberdade agora religiosa e com a oficialização do cristianismo como religião romana ou daquele povo, eles enculturaram, fizeram enculturações. Até mesmo hoje, se você vai em Roma, muitas basílicas ou foram construídas sobre algum templo pagão, dedicado a algum deus pagão, ou era um templo pagão no qual se adaptou e se transformou em uma grande basílica. A data do Natal também, precisamente no calendário gregoriano, hoje é 25 de dezembro. Porém, naquela época, ela foi adaptada, ela tomou o lugar do Deus Sol, do Deus maior, do dia maior do ano, onde brilhava mais o Sol naquela região. Assim, inculturadamente, 25 de dezembro era a data na qual se celebrava a festa do Deus Sol, a grande luz. Então, a luz maior hoje é Jesus Cristo. Inculturaram a data, inculturaram a realidade agora mediante o cristianismo que nascia e se desenvolvia ali como religião oficial. Isabel, tem muito questionamento na catequese dos iniciados sobre a data da celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto isso porque nessa época tem uma série de jornais, revistas que tentam especular sobre isso e pensam talvez estar descobrindo a roda quando dizem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E em relação, voltando um pouco à questão da Epifania, também é uma festa enculturada do Egito, né, do norte da África. É uma festa que foi enculturada. A Epifania não é original do cristianismo, assim como bem lembrou o padre Edmilson, ela é uma festa também enculturada. Sim, os catequizandos
sempre perguntam, né? Como que sabe, né? Principalmente os pequenos. Quem que estava lá? Como é que sabe que nasceu dia 25 de dezembro, né? E até mesmo porque com o celular eles têm muito acesso, já os jovens têm questionamentos mais profundos. Então, eles sempre fazem essa indagação. E daí a importância da formação dos catequistas, né? Catequista bem formado vai ajudar, vai entender a questão da enculturação e da nossa fé, que em muitas situações não tem nada de original. É uma enculturação de vários processos, até mesmo do judaísmo, né? Que é bem forte a presença, né? Ressignificando esses elementos. Para nós, esses elementos. Então, tem sempre... E a grande novidade é o próprio Jesus que dá sentido a tudo isso, né? Isso. Como nós falamos na festa da luz, ele é a luz que brilha dentre as trevas, né? Ele é aquele que ilumina a vida no mundo. Então, sempre perguntam sim, os catequizandos sempre indagam, e daí a importância da formação, porque o catequista precisa, inclusive, ter essas informações que o padre Edmilson passou para a gente, né? Muito importante. Nós agora vamos fazer nossa primeira pausa. O Conhecimento da Fé desta semana está tratando da celebração que a Igreja nos convida a reverenciar, a Epifania do Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouco e eu espero por você. Conhecimento da Fé está de volta nesta semana tratando da solenidade da Epifania do Senhor. Agradecendo a sua audiência, você que nos honra com a possibilidade de nos encontrarmos aqui na programação da TV Pai Eterno nesta semana. E nós temos dois convidados para falar sobre este tema. Está conosco o vigário-geral da Diocese de Anápolis, padre Edmilson Luiz de Almeida, e a catequista especialista em psicopedagogia catequética, Isabel Cristina Araújo. Padre Edmilson, agora nesse bloco eu gostaria que a gente pudesse talvez se concentrar no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. É uma passagem conhecida de todos os que frequentam as celebrações e daqueles também que têm uma devoção em especial ao Sagrado Nascimento. E vou fazer a leitura para que a gente possa refrescar a memória desta narrativa. Depois de Jesus ter nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente, que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que será o pastor de meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela que viram no Oriente ia à sua frente até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retiraram-se para a sua terra por outro caminho. Padre Edmilson, o senhor conhece bem essa passagem, aqui eu queria perguntar, o que lhe chama mais atenção nesta passagem, porque traz outros elementos e principalmente de outros povos. O senhor trouxe isso no primeiro bloco, mas eu gostaria de aprofundar a partir da palavra de Deus que muitos dos nossos telespectadores têm em casa e podem aí se referenciar do ponto de vista da Epifania. O elemento principal sempre é a figura de Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo, né? É a nossa razão de existir.
A sensibilidade de uma estrela que brilha no céu, despertando no coração de estudiosos da época a procura de um Messias, nos chama a atenção da realidade de que a procura de algo que nos liberta, que nos edifica, que nos motiva, ela deve ser sempre estimulada por algum fator externo. Então a gente pega o elemento da estrela. A estrela hoje, quem é para nós, que mostra caminho, que nos leva até Jesus? Essa estrela chamada Estrela do Oriente, porque é dito que eles vieram do Extremo Oriente. E tem um ditado que diz assim: os magos não encontraram Jesus porque seguiram a estrela. Eles viram a estrela porque eles procuravam no coração a figura de Jesus. Então essa estrela que brilha hoje para nós é o próprio Jesus, que nos leva até o nascente do sol maior, que é o próprio Cristo, que nos traz a luz da salvação. Na igreja, que é a estrela também da evangelização, figura em Maria Santíssima, nós costumamos dizer que a igreja nos orienta. Daí vem da estrela do Oriente, né? A igreja nos orienta. O que é orientar? Orientar é levar para o Oriente. O que vem no Oriente? É o sol que nasce de manhã, a luz que vem, portanto, dissipar a cegueira e a ignorância espiritual. Então, o primeiro elemento, a estrela que brilha, que leva ao sol maior, que é Jesus Cristo, aquele que dissipa as trevas da maldade, da ignorância, do erro, da perdição, porque vem agora a salvação. Cada figura traz nas mãos um presente. O presente é símbolo daquilo que eles vão encontrar na frente. Eles vão prestar culto de adoração supremo, vão queimar incenso. Incenso só se queima a divindade, só se queima a Deus no culto profundo de adoração. Então no incenso nós encontramos o simbolismo de que Jesus é Deus, Jesus é a divindade. A mirra era um unguento que eles utilizavam para passar nos corpos, né? E até falar embalsamar, passava com bálsamo, passava-se a mirra para poder preparar o corpo, conforme a cultura, para o sepultamento. Então o corpo expressa a realidade mais profunda da humanidade. Então na mirra nós encontramos a figura do Cristo homem, o divino que se faz homem sem deixar de ser divino, né? E o ouro manifesta o poderio, a realeza. Deus é o Senhor, é o Dominus, Ele domina, Ele é o Senhor de tudo. Então, nos elementos que os magos trazem, nós encontramos, portanto, a parte profunda de reconhecimento. Aquele menino que eles procuravam é Deus e homem verdadeiro, digno de todo louvor, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já manifestamos no primeiro bloco, como você disse, o simbolismo de cada uma das figuras, porque em todas as artes que expressam a figura dos reis ou dos magos do Oriente, nós encontramos naquela mais tradicional. Um rei que tem o olhinho mais puxado, lembrando dos mongólicos. Um outro que tem uma cor mais amarelada, mais parda, lembrando dos brancos. O outro que tem uma cor mais escura, lembrando dos negros. Então, seriam as raças, todas as raças, que agora acolhe a manifestação do Filho de Deus feito homem. O itinerário aí que os magos fazem nos convida também ao itinerário de caminhada à procura de Deus. Precisamos ir ao encontro de Deus. E o que mais me chama a atenção é a palavra bonita no final que diz assim: e eles retornaram por outro caminho. Quem faz a experiência de Jesus Cristo na luz da adoração, na luz da encarnação, a exemplo dos magos do Oriente, aos pés de Nossa Senhora de São José, deve deixar ser transformado. Deve acontecer uma transformação espiritual. O encontro com Cristo deve provocar uma chamada conversão, mudança de mentalidade, uma mudança de rumo, uma mudança de caminho. Por isso, como os reis, ao encontrarmos com o Senhor, precisamos retornar por outro caminho. Isabel, quando olhamos para essa narrativa, é uma narrativa muito completa, mas ao mesmo tempo muito rica de elementos, né? No processo da iniciação à vida cristã, e em outros processos também catequéticos, como por exemplo a catequese do Bom Pastor, sempre se convida a conhecer os personagens, a ter esse contato com a cena que é descrita. De que forma a gente pode entender também esse caminhar dos magos, relacionando com o caminhar dos iniciados ali na catequese, para voltarem por outro caminho, como o padre Edmilson bem lembrou aí nesse processo de depois de conhecer a Jesus, de
verem Jesus, voltarem por outro caminho. Então, dando continuidade à belíssima explicação do Frei Edmilson, principalmente com os jovens, nós trabalhamos essa perícope a partir de alguns personagens, Herodes, os escribas e os magos, né? Herodes representando o poderio, representando a situação política em que Jesus nasceu, porque Jesus não nasceu e não chegou de paraquedas, né? Ele nasceu como qualquer um de nós e dentro de uma estrutura socioeconômica, e Herodes tem essa representação. E a própria perícope nos lembra que ele ficou alarmado com o anúncio dos magos, né? E lembrando que magos, a gente tem uma referência no Primeiro Testamento, no livro de Números, no capítulo 24, que eles têm uma visão de que, assim, que é um adivinho, né? Os magos são adivinhos, então... E aí eles fazem essa referência. Então, a gente sempre lembra dentro dessa cultura da tradição, da tradição judeu-cristã. Os fariseus, doutores da lei, que são consultados, que conhecem a lei, são consultados pelo rei Herodes a respeito desse rei dos judeus que deveria nascer, que ele tem referências no Primeiro Testamento. Então, os magos vão à procura dele. Então, temos essa referência, que representa também o poderio religioso, que tem o monopólio dessas informações. E também temos uma referência da questão dos magos, que também eram, né, ele fazia essa referência à questão dos adivinhos. Então, mas que eles nos trazem a questão da estrela, né? A estrela também, a gente tem uma referência histórica que eu esqueci de mencionar no começo da minha palavra, que naquela cultura também se fazia uma referência, quando nascia-se, tinha um dado cultural que quando se nascia alguém importante, nascia-se uma estrela no céu. Então, também faz essa referência. Então, a estrela tem essa referência cultural de que quando se nascia alguém importante, nascia mais uma estrela no céu. Olha que interessante. E observar também que eles, ao fazerem essa leitura e ao chegarem diante da manjedoura, Padre Edmilson, uma atitude, vamos dizer assim, fortemente corporal fala, né? A atitude corporal deles fala por eles, que ao verem a criança, caem de joelhos em adoração. Nós podemos dizer aí que é o ponto culminante da representação de uma conversão destes magos que vêm em busca da verdade e encontram aquilo ou aquele que tanto buscaram durante seus estudos, os seus processos de observação, nesse gesto de adorar, de reverenciar, de visitar, de buscar, né? Porque existe toda uma caminhada de viagem, de saírem de suas realidades e irem até Belém. A gente sabe que a atitude mais profunda, o gesto mais concreto de reverência e adoração na igreja, depois da prostração, rosto por terra diante da divindade, reconhecendo a grandeza de Deus, a pequenez do homem, e na nossa cultura é a adoração, é o ato de flexionar o joelho, né? Nas pinturas clássicas que retratam a Epifania do Senhor, sempre traz as figuras dos magos com coroas nas mãos, tirando a coroa e colocando aos pés de Jesus, né? Interessante que a rainha Elizabeth, essa que faleceu há pouco tempo, ela falava, muitas vezes eu quis pegar a minha coroa e pôr aos pés de Jesus para que o reinado fosse dele. A coroa do Divino Espírito Santo, que é a cultura muito forte na festa do Divino, também era de uma monarca, e ela colocou a coroa aos pés do Divino, e a coroa é do Divino. A coroa é sempre símbolo de poderio, seria dizer assim, entregar o que eu sou, o que eu faço, o que eu consigo fazer, seja numa qualidade social de um rei, de um presidente, de um prefeito, de um bispo, de um papa, de um cardeal, de um provincial, sei lá. A coroa é sempre símbolo de poder. E se a tradição fala dos magos, dos reis, que entregam a coroa aos pés do Salvador, é o aniquilamento total de saber que nada sou, nada tenho, nada posso, se não fosse por aquela criança frágil que nasceu e que nós encontramos agora ali, pobrezinha, desprovida nas mãos da Virgem Maria. Já não acabando agora, né? Não é mais no contexto da gruta.
No nosso presépio a gente faz uma gruta, faz uma cabana e põe a figura dos magos, a figura dos pastores, vai juntando tudo que vem nessas narrações. Mas conforme as especulações bíblicas aí, é dito que foram mortas crianças a partir de 2 anos, conforme os estudos e conforme a consulta que foi feita aí aos estudiosos, foi dito bem aí pela nossa amiga a Isabel Cristina. Se de fato passassem os 2 anos, então não mais foi na gruta, foi numa casinha já, num casebre, portanto, os reis se prostram e adoram e reconhecem, é o Salvador. Nós não somos nada diante dele. Arranco a coroa e coloco nas mãos, nos pés daquele que é tão grande. É um fato muito bonito, esse ato de adorar, esse ato de se prostrar. Nas Fúrias de Reis tem até um gesto, um verso muito bonito que fala assim: São José e Nossa Senhora ficaram muito contentes por ver seu filho adorado pelos 3 reis do Oriente. E é algo interessante que nos chama a atenção e bem colocado da sua parte. Algo simples, mas muito eloquente. Isabel, o que lhe chama mais atenção nesta narrativa do capítulo 2 de Mateus, que fala do encontro dos magos do Oriente com o menino Jesus, sua mãe e José? Como catequista, o que me chama mais atenção é essa abertura, né? Os fariseus, doutores, os chefes, os sacerdotes, os escribas do povo, fala de um Deus que nasce em Judá, nasce dentro da cultura judaica, mas vem para todos os povos, que os magos significam isso, tem essa significação. E a estrela, né? A estrela guia, né? Nós costumamos falar, a estrela que nos guia, que nos dá um sentido, que a própria estrela é Jesus, que nos dá o verdadeiro sentido para a vida. Então, essa perícope, para mim, pessoalmente, como catequista, me leva, e isso é o que é importante para mim, o que a gente pode agora, nesse momento, né, levantar, que é mais importante, são esses 3 pontos, para mim, pessoalmente, e me leva a testemunhar isso a outras pessoas, como, né, catequista. Chamando a atenção, Padre Edmilson, ainda para o número de presentes. É daí que a tradição talvez infere que sejam 3 reis, por assim dizer? O Salmo já expressa, né? Virão rei de Seba e de Sabá e apresentarão seus presentes. Pela qualidade dos presentes, então se entende que eram figuras de poder aquisitivo elevado. E era muito comum reis oferecerem tesouros a outros reis que nasciam. Então a expressividade dos presentes manifesta que, de fato, eles eram figuras não só de renome estudioso, magos, mas, conforme predito no Salmo, vão ter a característica e a tradição os denominam de reis do Oriente, né? Aí já abre um caminho de especulação no âmbito, como a teologia fala, de questiones disputatio, né? Uma questão aberta na qual é a fé subjetiva que vai determinar essa realidade objetiva. Se a fé subjetiva seria o quê? Aquela adesão pessoal que eu tenho em a fé objetiva, o material da fé que me é proposto. Na teologia distingue isso, né? Fé subjetiva é o ato de crer, fé objetiva é a matéria a qual eu devo acreditar. Então, a questão aberta, se eram magos somente, se eram reis, mas a gente chega a essa conclusão. Uma vez um sacerdote me questionou dizendo, e eram reis de fato? E existiram de fato? Aí eu perguntei para ele, e Jesus está na Eucaristia? De fato? E Deus é onitrino? De fato? Ele começou a sorrir e falou, isso é matéria de fé, né, padre? Pois bem, a minha fé acredita que eram 3 figuras que nós, na tradição, chamamos de 3 magos, 3 reis magos que adoraram o Salvador. E eu disse a esse sacerdote, eu sou muito limitado, eu sou um padre rural, eu sou um padre da roça, né? Não tenho tanto conhecimento teológico, mas uma pessoa que tem autoridade para isso reconheceu a figura dos 3. Então, quando se colocou na Jornada Mundial da Juventude na Alemanha, o Santo Padre, o Papa Bento, foi na Catedral de Colônia, se ajoelhou diante do grande sarcófago, do grande relicário, no qual estão contidas as relíquias ditas dos 3 reis magos do Oriente. Então, se o Papa, com a sua autoridade, com o seu conhecimento, com a sua fé, se ajoelhou diante daquele sarcófago, reconhecendo a figura dos 3 magos, quem sou eu, um padre da roça, para não reconhecer? Então, as figuras
diante dessa realidade, para mim, são muito expressivos. Então eu não entro no mérito se eram reis, se não eram reis, se eram só magos, se não eram. Mas a minha fé pessoal, eu faço uma adesão forte com o nosso povo simples, aos 3 reis do Oriente, que, guiados pela estrela guia, se prostraram diante do Salvador e entregaram a vida simbolizada no ouro, no incenso e na mirra. Perfeito. E eu acho que a última pergunta que eu ia fazer para o senhor agora nesse bloco era justamente sobre isso, né? A Catedral de Colônia é um testemunho, por assim dizer, que a igreja reconhece essas 3 figuras dentro da experiência da santidade, né? Isso mesmo. Inclusive, os nossos giros de folias, que a piedade popular manifesta, eles têm seu fundamento nessa viagem que os reis fizeram do Oriente à procura do menino Deus e também no translado das relíquias dos reis. Se não me engano, não sei se da cidade de Veneza, na Itália, para a Catedral de Colonna, onde fizeram doações dessas relíquias. Então, no translado das relíquias, fizeram esses foguetes, essas viagens, esses grupos acompanhando com devoção. Então, a origem das folias tem esses 2 significados: o translado da relíquia da Itália para a Alemanha e também a viagem dos magos do Oriente até Belém, onde encontraram o Salvador. Né? Perfeito. Nós vamos fazer a nossa segunda pausa aqui no Conhecimento da Fé, hoje falando sobre a Epifania do Senhor. Eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco e espero a sua companhia. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre esta festa tão importante da Epifania do Senhor. Um momento de muita esperança e felicidade para os nossos fiéis que estão vivendo o tempo santo do Natal. Estão conosco a catequista Isabel Cristina e o vigário-geral da Diocese de Anápolis, Padre Edmilson Luiz. Nesse terceiro bloco, eu gostaria de chamar a atenção para um elemento muito próprio da cultura popular, principalmente nos interiores do nosso país, a folia de reis. Padre Edmilson, nós somos da mesma cidade, aqui eu posso dizer isso, né? Nós vivemos essa realidade antes mesmo de entrarmos para o seminário e de termos a formação sacerdotal. Nós vimos homens que se reuniam em grupo para, através de um sinal, de um símbolo, né, de uma bandeira, de um grupo de música, cantarem o Natal do Senhor, ou o Sagrado Nascimento. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando, e em outras oportunidades o senhor já fez isso, mas existem sempre pessoas que nunca ouviram dizer ou que têm até um preconceito. O que é a folia de reis? A folia dos reis, chegada ao Brasil nas mãos dos missionários portugueses, era uma maneira que os missionários tiveram junto ao povo simples, na música simples, com os instrumentos simples, com notas simples, de cantar passagens bíblicas profundas, sobretudo esse evangelho do capítulo 2 de Mateus. Então, na folia de reis, o que eles cantam? Eles cantam a profecia, eles cantam o nascimento, eles cantam a viagem dos 3 reis, a adoração dos 3 reis, e no ato de girar, deixando a casa do festeiro, que simboliza o Oriente, eles vão à procura do menino Deus em Belém, que é o lugar da festa, onde eles vão consumar e entregar a folia, na casa do próprio festeiro ou em outro lugar, sempre guiados por uma estrela simbolizada na bandeira que contém o Sagrado Nascimento, que é sinal de que hoje não só procuram a Jesus, mas esse grupo que vai, já tendo encontrado Jesus, e leva Jesus aonde possivelmente não pode ser encontrado. Então, no mesmo tempo, a folia ela está procurando Jesus, simbolizado nos magos que procuraram, mas levando Jesus que já foi encontrado. É a característica sempre assim do passado, do presente e do futuro que está em todo o âmbito da nossa religião. O advento, por exemplo, que nós celebramos há pouco, ele manifestava o quê? Estamos aguardando a vinda gloriosa do Senhor. Com a ajuda de quem? De Jesus, que está no meio de nós, aquele que já veio. Então, o Cristo já veio, está no meio de nós e nos prepara para o encontro definitivo com Ele. A folia da mesma forma, motivados pelo Cristo que já veio, simbolicamente nós vamos levar o Cristo à procura de Cristo. E isso se acontece no simbolismo da folia.
É algo muito extraordinário, fantástico, bonito. E sem dizer que a folia de reis nos rincões, nos sertões, foram elas que mantiveram viva a chama da fé do nosso povo, onde não existia a presença de um ordenado, de um sacerdote ou da igreja nos seus ministros ordenados. Isso cultivou e o povo permaneceu. Eu dou até o exemplo e gosto de dizer isso. Trabalhei em Jaraguá, então a cultura lá é muito forte. Festa do Divino, romarias, desfiles de carro de boi, folia de reis, e vários grupos de folias. Uma senhora, um senhor determinado lá, me contaram, fulano de tal virou crente. Falei, louvado seja Deus, né? A opção dele, não posso fazer nada. De repente encontro com ele na folia, no interior. Mas me falar que o senhor virou evangélico? Sim, eu virei evangélico, mas na hora que o pastor falou que eu não podia mais na romaria do Muquem, nem na festa do Divino, e nem no giro de folia de rei, eu falei, não, essa religião não é para mim não, eu gosto demais dessas coisas, né? Não é o essencial essas coisas, porém são os anzóis, as iscas que a igreja teve no passado e que hoje ainda é presente. Nós no giro da folia muitas vezes chega em casa de pessoas que você nunca viu numa igreja talvez, homens sérios, sisudos, que você pensa não tem sensibilidade alguma. Ele segura na bandeira dos santos reis, você começa a fazer a embaixada dos versos, pedindo a proteção divina ou saudando-os em nome dos santos reis, a caixa bate, a sanfona faz o seu movimento, as violas, os pandeiros, as vozes, naquele canto-choro, eles logo se emocionam, logo eles choram e sensibiliza. E a folia de reis, além de ter essa parte espiritual, a parte cultural, gastronômica é muito forte. A gente costuma dizer que folia de reis é festa para todo mundo, vai o rico, vai o pobre, lá não tem ninguém melhor nem pior, todo mundo come com o seu pratinho de isopor na mão, com o seu garfinho de plástico, em pé, só sentado nos tocos, sentado nos beirais de calçadas ou de pé, e seja o rico, seja o pobre, e a porta não se fecha e não tem convidado. Quando uma pessoa dá um pouso de folia, hoje na roça você pensa, famílias super limitadas, que às vezes ganham o básico para sobreviver, dá um pouso de folia que aglomera ali 2, 3 mil pessoas. E como? Pela fé de outros que fazem doações, que estimulam, que manifestam e faz a partilha acontecer. Então, é um comunismo sadio muito interessante, onde envolve a cultura gastronômica, a cultura local e também a cultura religiosa, a religiosidade, a espiritualidade. E é algo muito bonito, é algo fantástico. Eu conheço 2 grandes antropólogos que foram fazer tese de mestrado, de doutorado, aliás, e eles queriam vivenciar um giro de folia para poder escrever suas teses. Não eram tão religiosos nem tão devotos os 3 vezes. Fizeram o giro da folia. Um deles hoje é violeiro, numa folia lá em Umas, e o outro é mestre de folia em Itaporanga. Por quê? Porque eles fizeram a experiência de um giro de folia e viu a beleza natural de tudo como acontece. Eu chamo o giro de folia para mim de um banho de humanidade. É o ir a Belém, quando o anjo apareceu lá no início do Evangelho de São Lucas e disse aos pastores, ide a Belém. Lá vocês vão, uma criança deitada numa manjedoura, enrolada em faixas simples, é o sinal que vocês terão, ide a Belém, ide a Belém. O giro de folia para mim é ir a Belém, é ir ao princípio, é ir ao início da salvação, é ir na minha história mais profunda de humanidade, onde eu me misturo com os foliões, pessoas simples, na qual não me rebaixa em nada na realidade clerical, mas me dignifica na presença deles. Ali com eles, no giro de folia, por experiência pessoal, eu gosto sempre de parafrasear Santo Agostinho, né? Para os foliões eu sou padre, com eles eu sou folião e faço a experiência bonita a cada ano dessa espiritualidade que me refaz, me renova na vida, seja vocacional, profissional e motivacional. Perfeito. Isabel, você também é da mesma região aí que o padre Edmilson citou, né? Você é ali de São Francisco de Goiás, uma região que entre São Francisco e Jesúpolis, né, são 2 cidades do interior, que é bem conhecida pela folia de reis, né? Você pode dizer que a folia exerceu fundamentalmente aí um papel catequético na formação tanto da sua família como também de outras pessoas que são alcançadas pelo giro? Sim. Assim, na realidade, eu estou na região há 10 anos. A minha família mesmo de origem é Trindade, entre Trindade e Iguapó.
Também tem muita folia, né? Também que viveu, nasci dentro dessas folias. Assim, desde que eu me entendo por gente, a gente, né, eu, meus irmãos, toda a minha família, a gente nasceu dentro desse contexto das folias de reis. E totalmente catequética. E enquanto o padre Edmilson falava, eu lembrei da questão, quando o Honoré falou da questão gastronômica, a partilha, como ele lembrou bem, a questão da partilha, quando o próprio Jesus nos ensina nas perícopes, né, da partilha dos pães e dos peixes, quanto todo mundo partilha o que tem, todo mundo fica satisfeito e ainda sobra. Como ele bem lembrou, lá a gente vive isso, a gente sempre vive pessoas simples, pessoas que fazem o pouso e os almoços, são pessoas simples, que você olha assim, né? Normalmente essas pessoas não têm condição de bancar 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E a presença de Jesus, a função catequética da folia, leva todo mundo a partilhar, cada um partilha o que tem, o vizinho, um parente vai partilhando e dá aquela fartura, porque é a própria presença de Jesus que a folia nos traz, que a epifania, né, a manifestação de Jesus provoca. Quando a gente está em contato com a pessoa de Jesus, acontece a partilha, acontece a fartura e acontece a festa, que os próprios magos, né, fazem e se prostram, se ajoelham. Então tem todo esse trabalho catequético assim, que fecha tudo. Né? Eu acho isso muito interessante, porque nós também somos fruto de boa parte dessa evangelização que tem como raiz, né, a expressão da piedade popular do nosso povo no interior do nosso país. Padre Edmilson, eu queria do senhor uma palavra para quem não entende piedade popular do ponto de vista da evangelização. Existem ainda muitas resistências, existem pessoas que não compreendem aquilo que a Isabel colocou e o que o senhor apresentou no início desse bloco como sendo valoroso e importante para o conhecimento da fé de tantas pessoas. É preciso dizer que a Igreja apoia e acolhe movimentos como esse da Folia de Reis, que especificamente favorecem uma vivência pedagógica da Epifania do Senhor, não é mesmo? A Conferência de Aparecida ilustrou muito bem a necessidade de retomarmos essas fontes, de valorizar a piedade popular do povo, porque a piedade popular, ela acompanha o desdobramento da vida das pessoas. Então servem como iscas ou como anzóis para trazer as pessoas a um aprofundamento mais, diríamos assim, acentuado da sua fé. Se você observa, por exemplo, a distinção de piedade popular e de liturgia, a gente faz referência a uma Semana Santa. Quando a gente fala para o povo que ao Tríduo Pascal, por obrigação, nós precisamos participar na Quinta-feira Santa à noite, Missa do Lava-Pés, né? Na adoração da cruz às 3 horas e da Missa da Vigília Pascal, que é o ponto máximo litúrgico, as pessoas se assustam. E alguém vai dizer assim, mas eu só vou na procissão do encontro tal dia ou na procissão do Senhor Morto. Porque aquilo ali expressa a dor do cotidiano de todo mundo, a dor da morte, o sofrimento. Então a piedade popular, ela toca as realidades essenciais do povo. Então, se você vai, por exemplo, lá em Jaraguá, onde eu trabalhava, a procissão do Senhor Morto, parece que a cidade toda ia naquela procissão. E na ressurreição era a igreja lotada, graças a Deus, mas não era nem 10% do que ia na procissão do Senhor Morto. E a procissão do Senhor Morto não é liturgia oficial, é piedade popular. A mesma coisa, se nós evangelizamos através da piedade popular, nós aproveitamos as realidades para poder fazer o povo ter um encontro bonito de conversão dentro da liturgia verdadeira. E nós precisamos valorizar muito isso. Uma vez morreu um senhor que não ia muito na igreja, e o padre do local disse, eu não vou celebrar a missa de corpo presente para ele, porque ele não vinha na igreja, né? E me consultou, o que o senhor acha? Eu falei assim, esse homem é muito conhecido, talvez o que o senhor não conseguiu até hoje, ele morto vai conseguir. O padre ficou um pouco com raiva de mim. Em que sentido? Porque de fato, ele estava novo naquela paróquia, o povo ainda não o conhecia. E o velório daquele senhor, além de ser um momento da missa de corpo presente, confortar a família, motivar a família, ajudar a superar aquela realidade, era uma isca que ele tinha para pegar pessoas que ele nem conhecia.
Então, ele pegou meu conselho e fez a missa de corpo presente. Então, a igreja lotou, e a igreja lotada, e ele até usou a expressão, olha, esse homem vivo não veio à igreja, mas ele morto, ele encheu a minha igreja hoje. Fez até um certo panagério e edificou a família, e pegou a família ali e começou a construir a igreja no sentido material e espiritual. A partir de uma piedade popular, porque é um velório, nós podemos incluir também como uma piedade popular, que às vezes nós menosprezamos e não precisamos e não podemos fazer. Eu trabalhei numa paróquia onde eu consegui construir a igreja e encher a igreja através da piedade popular. Então era a festa de São Sebastião, foi uma folia de São Sebastião, criamos a festa do Divino e o povo era muito sensível, gostava, então através desses símbolos de piedade popular, eles encheram a igreja e passaram a viver a profundidade de uma liturgia. Então nós precisamos valorizar. Existe bagunça, existe pecado, existe festa, mas quem diz que a igreja não faz festa? A festa é um antegozo do céu, porque de lá no céu vai ter festa. O que vai ter no céu festa? O que o povo gosta? É de festa. Agora, talvez em nome de um certo fundamentalismo, nós taxamos e jogamos a criança fora com a água suja. Então, porque na folia tem muita bebida, então, na folia tem muita bagunça, não é de Deus. Mas, aquele aspecto mundano que envolve a política, mais questão cultural, não é a folia que promove, é a pessoa de má fé. A gente costuma dizer na folia, os Herodes existem. E Herodes existe de todo jeito, né? Que vão para bagunçar, que vão para fazer farra, que vão para beber, que vão para dançar escandalosamente, mas por causa daquilo eu não posso perder todo o contexto bonito que tem por trás. É tentar dar sentido àquela realidade. Quero agradecer aqui, Padre Edmilson, a oportunidade da nossa conversa. Muito obrigado ao senhor. Um abraço. Que Deus o abençoe na sua missão, na Diocese de Anápolis. Meu agradecimento também a Isabel Cristina, catequista especialista em psicopedagogia catequética, e o meu agradecimento também a você, caro telespectador, do Conhecimento da Fé desta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos Santos Reis do Oriente, de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro na semana que vem com mais um Conhecimento da Fé.